Olá, meus queridos, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos lá, Legendários. Afinal, do que se trata? Bom, Legendários é um movimento cristão que começou há mais ou menos uns 10 anos, lá na Guatemala, por um pastor chamado Shep Putz. A partir daí, esse movimento foi crescendo. No Brasil, chegou mais ou menos em torno de 2018. E nos últimos anos tem crescido bastante. E hoje já está presente em quase 20 países. E hoje nós somos mais ou menos 100 mil legendários no mundo. Esse é um movimento de uma experiência de mais ou menos 72 horas na montanha. Nessas 72 horas, a gente passa por uma experiência intensa, física, emocional, mas acima de tudo espiritual. E é uma experiência tão impactante, tão inesquecível, que a gente acaba querendo voltar depois. Tanto é que muitos já foram 5, 10, alguns já foram 15 vezes, né? Eu, por exemplo, estou indo pela 7ª vez. É um movimento para-eclesiástico, ou seja, a gente não incentiva você a vir para a nossa igreja, não tem a ver com isso. Na verdade, a gente incentiva que você congregue na sua igreja local. E se você não faz parte de uma igreja, que você passe a fazer parte de uma igreja. Não tem nada a ver com seita. A gente tem ouvido um monte de besteira aí, um monte de gente que não foi e fica falando um monte de besteira, que é uma seita, que é coach, que é uma sociedade secreta. Não tem nada a ver com isso, gente. É um movimento cristão como qualquer outro. É como se fosse um retiro, só que é na montanha. E lá a gente ouve sobre a palavra de Deus, ouve sobre o evangelho, e lá a gente é confrontado. Então, lá a gente não tem distração, lá não tem rede social, lá não tem internet, lá a gente não fica perdendo tempo. A gente ouve sobre Jesus, quem é Jesus, o legendário número 1, aquele a quem a gente deve amar e servir, aquele que deu a vida por nós. Então, a partir daí, tem lá na farda atrás, está escrito, desfrute o caminho. O que significa isso? Desfrute Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nada mais do que isso. Lá a gente é confrontado com o nosso próprio eu. E a partir daí a gente vai ter que fazer escolha, que significa que a gente vai continuar vivendo a nossa vidinha medíocre ou a gente vai viver para Ele, para glorificar o nome de Deus. Então a gente aprende lá sobre amor, a gente aprende lá sobre honra, a gente aprende sobre caráter, humildade, serviço, amor ao próximo. A gente aprende a tratar questões de orgulho, a tratar questões de pecados ocultos, vícios, traumas. Lá nós somos confrontados com todas essas coisas que aqui muitas vezes a gente não tem nem tempo para parar, para ficar pensando e refletindo sobre isso. E lá a gente aprende que a gente tem que se tornar um homem melhor diante de Deus, a gente tem que se tornar um marido melhor. Esses homens voltam querendo se tornarem pais melhores para os seus filhos, profissionais melhores para a sua sociedade, na sua empresa. E aí a gente acaba depois, tem o pós-top, o pós-evento em que a gente, sugerido, é indicado para a gente fazer um acompanhamento, fazer discipulado, fazer devocional, aprender a orar, aprender a buscar a Deus. Nada mais do que isso. Mas que faz toda a diferença na vida do cara. Por isso que esse cara muitas vezes tem sua vida transformada, porque ele nunca passou por isso, ele nunca teve esse tipo de experiência. E é obrigatório você ir? Para você virar homem, você tem que ir? Claro que não. Se você não curte isso aí, de subir montanha, dessa questão física, se você não curte, fica em paz, não tem necessidade de você ir, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente não se conforma é pessoal que não foi e fica detonando o movimento. Não tem sentido isso. Você não foi, não sabe do que se trata. Por que a gente não fala, não fica dando spoiler, não fica contando detalhes? Porque a gente não quer estragar a experiência daquele cara que vai pela primeira vez, para que ele tenha a sua experiência com Deus, a sua experiência na montanha, a sua história para contar lá durante essas 72 horas. E aí é interessante aquela passagem na Bíblia para falar, isso aí é um movimento cristão ou não é? É um movimento de Deus ou não é? A palavra de Deus fala ali em Mateus 7, 15 e 20, dos falsos profetas. Jesus falando, conhecereis aqueles que são meus pelos frutos, conhecereis a árvore pelos frutos. Então, olhem para os frutos, olhem para os caras que foram à montanha e estão tendo suas vidas transformadas, que é a maioria, ou uma grande parte. A minoria, muitas vezes o cara vai, não tem sua vida transformada, continua vivendo sua vida medíocre e está tudo certo. Nós temos é que fazer escolhas, né? Mas é interessante que o maior testemunho que alguém pode dar sobre os legendários são as suas esposas, a sua família, as suas esposas dos legendários, os filhos que vão falar, dar testemunho dos pais, né? As pessoas próximas que vão poder dar testemunho se teve mudança de caráter, de integridade, né? Que vão falar a favor ou não do movimento. Agora, por causa de um mau testemunho, você pega 30 homens, 50 homens que foram à montanha, um desses dá um mau testemunho, você vai pegar esse aí e vai detonar todo o movimento, isso é muito injusto, isso é maldade. Isso não é correto o que você está fazendo, não é íntegro. E aí eu vejo aí esses teólogos, pastores, tem um monte de gente falando disso na internet, né? Essas pessoas que se dizem conhecedoras do evangelho, da palavra de Deus, que pregam muitas vezes a palavra de Deus, mas que não conhecem o movimento e fica tendo perspectivas e fica tendo achismos que não tem nada a ver com o movimento e fica detonando como se fosse o urubu ali,
pronto para a oportunidade de arrancar a carne do cara, do movimento, e como se fosse um fariseu querendo a primeira oportunidade para tacar pedra no movimento. Isso é muito injusto, isso é maldade, isso é preconceito. Isso não é íntegro, não é correto, né? E você que se diz cristão fazer isso, você está sendo muito injusto. E aí tem, para encerrar, para o vídeo não ficar longo, tem duas passagens que eu queria colocar aqui. Primeira, Gamaliel. Gamaliel foi um mestre da lei. Está lá em Atos 5, 34 e 39. E estava tendo aquele movimento cristão, eles tinham prendido os cristãos, discípulos de Jesus, e os caras estavam definindo o que ia fazer com ele, e o Gamaliel falou assim, gente, esse movimento, se for uma coisa humana, vai fracassar. Já teve outros movimentos se dizendo de Deus antes desse, e se dissipou, não precisou nem fazer muito esforço, não. Então, se isso for humano, vai fracassar. Agora, se isso for de Deus, cuidado, porque vocês vão estar atacando pedra num irmão, num cristão, e vocês vão estar lutando contra Deus. Então, cuidado você que detona o movimento sem conhecer. Faça uma experiência. Se você quer ir, vai lá e faz e tem a sua própria experiência, mas não detona se tu não conhece. E por último, para encerrar, aquela passagem de Natanael e Filipe, né? Em que Filipe chega para Natanael e fala, Natanael, eu encontrei o Messias, aquele que a gente tem estudado a vida toda nas Escrituras. Ele está entre nós, ele está no meio de nós. E aí o Natanael fala assim, ué, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E aí o Filipe não fica dando muita satisfação, não fica explicando, ele só fala assim, vem e vê, vem e vê. Daí você vai poder tirar suas conclusões. E aí ele dá essa oportunidade, Jesus transforma a vida dele, a história do Natanael. Então, gente, para você que está curioso sobre o movimento, dê uma oportunidade de conhecer esse movimento. Condicione-se, prepare-se, procure informações, faça a sua inscrição e tenha essa experiência maravilhosa. Esses homens todos que estão indo servir várias vezes não são malucos. Eles têm um propósito. E não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com riquezas materiais. Vai muito além disso, é uma questão espiritual, tá? Agora, se você não quer ir, fica em paz, querido. Não tem problema. Continua a tua vida. Fica em paz, não tem problema nenhum. Você vai continuar sendo homem. Combinado? Obrigado, queridos. Obrigado pela oportunidade de ter me ouvido. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.